Olá, meninas, bom dia. Estou aqui na informalidade de quem acorda e querendo acordar também todo mundo para a proposta da nossa leitura. A leitura da agora que nós vamos fazer em julho, ou já estamos fazendo, que é A Mulher da Estrela Azul, ela requer um conhecimento, né, do contexto histórico que eu creio que todos, é impossível que não se tenha visto, ouvido, estudado, falar sobre o nazismo, mas assim, nunca é o suficiente o conhecimento que se tem a respeito das práticas, das ações que foram realizadas no período conhecido como nazifascista, né? O nazismo na Alemanha, comandado por Hitler, Adolf Hitler, e na Itália, o fascismo por Mussolini, Benito Mussolini. Então, assim, a gente vai ler um livro que acontece na Polônia. Lembrando que o nazismo ele se estendeu, né, por toda a Europa, aonde fosse possível os tentáculos, né, da ação da polícia da SS e Gestapo, a polícia política de Hitler, instalar, né, as suas ações de terror, de perseguição indiscriminada a judeus, ciganos, homoafetivos, negros. Então é um contexto que, mais a miúde, a gente conhece casos e casos que eu acho que nunca vai ser exaurido, né? Como esse que nós vamos ler, tá? Por exemplo, quem já leu Anne Frank, leu uma história do nazismo na Holanda. Observe, aonde a perseguição está sendo feita ali a pessoas que eram judeus e levadas a campos de concentração e na maioria das vezes, sumariamente, né, eram levadas para os chamados, as chamadas câmaras de gás. E lá, né, tomavam um banho, que era o banho para a morte. Como aconteceu com a protagonista do Diário de Anne Frank. E assim, vários outros que vocês conhecem, que são em locais diferentes da Europa, como o Menino do Pijama Listrado, o Pianista. Só que agora vamos para a Polônia. E na Polônia nós vamos conhecer uma história bem diferente de quem se viveu nos guetos, né, que eram bairros restritos só para judeus, e que lá já era assim. Inclusive a Alemanha usou muitos poloneses como se fossem os trabalhadores deles. Muitos não foram para a câmara de gás logo de imediato, porque eles precisavam de mão de obra para produzir, né? Mas, e assim, naquela condição de que não era judeu, mas tampouco não era uma raça ariana, passava a ser fazer o serviço braçal. O serviço que o nazismo precisa, que toda a sociedade precisa para se estruturar, né? A infraestrutura, a agricultura, a saúde deles, claro. Então, a gente eu não vou dar nenhum spoiler, mas só quero que vocês lembrem que o nazismo é um período entre guerras, a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, até a Segunda Guerra Mundial, que é quando, né, se vai começar a saber dos desmandos de Hitler, e aí a Rússia, junto com os países aliados, vão começar a invadir os chamados campos de concentração, que até então não eram conhecidos. Por muito tempo não se sabia o que acontecia com aquelas pessoas que entravam naqueles vagões dos trens, né? E desapareciam. O mundo não sabia, digamos assim, o mundo fora da Europa. Mas isso aí vai sendo apresentado. Então, esse livro eu pretendo e devo fazer junto com vocês algumas intervenções, né, que é o contexto histórico, para que a gente compreenda melhor o que foi esse período. Um período que teve resistência, um período que teve, digamos, uma educação de formação da juventude nazista
de crianças que eram treinadas, digamos assim. Ele deu um treino para, inclusive, acusar o pai, mãe, parentes, de que não tinha uma posição que não fosse como prevista lá na cartilha de Hitler. Então, é muita coisa para a gente estudar, para a gente entender. Mas agora, nesse momento, basta saber que o nazismo, que as forças de Hitler, naquela ideia de criar uma grande nação que ele queria criar, sob a égide da suástica, né, que é o símbolo do nazismo, chega à Polônia, tá? E lá na Polônia nós vamos ver as nossas personagens vivendo momentos terríveis. Não vou dar nenhum spoiler, mas só para dizer que eles estão no gueto e saem porque foi invadido e vão viver onde? Aí é que está a história. E vocês vão ver o que é sobreviver em situações que a gente nunca imagina, né? Que pode-se um ser humano conseguir por tantos e tantos anos. Tudo isso por conta do medo. O medo é capaz de fazer coisas incríveis. É capaz de nos deixar em posições que nunca imaginaríamos em situações normais. Tá bom? Qualquer coisa, deixa aqui seu olhar, né, sobre essa minha fala, e nós vamos voltar a falar mais sobre isso. É preciso ter contexto histórico de situações que a gente tem medo que retorne. É preciso estar trazendo um posicionamento crítico, uma visão crítica sobre essa literatura que tanto importa para crescermos como seres humanos, seres históricos e críticos. Beleza? Até o próximo!